Olá, amigo internauta, estamos chegando com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Itu. Em nome de Secom, nossa força é contar com você, trabalhador, e Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. Hoje recebemos a visita do vereador Eduardo Ortiz, aqui da cidade de Itu. Vai contar um pouquinho da sua história, da sua bagagem política. Ele que é novo, ainda um jovem, mas já está na política aqui na cidade de Itu. Recebemos também a nossa companheira, a repórter Isabela Bonindi. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Edu. Boa tarde, telespectador. Legal, vamos... O programa vai ser legal, bater um papo bacana hoje. Bater um papo aqui então com o vereador Eduardo Ortiz. Vereador, seja bem-vindo ao programa Conversa Paralela aqui na nossa TV. Muito obrigado pela sua presença. E vamos contar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Quantos anos você tem, Eduardo Ortiz? Bom, quero só agradecer aí a oportunidade primeiramente, pelo convite de vocês. Sinto honrado em ser o primeiro vereador a participar deste programa, que é veiculado aí pela internet. Pela internet. E que é uma força muito grande, e a internet está crescendo muito realmente, não só no mundo, no Brasil e aqui em Itu também. Obrigado pela oportunidade, tá? Tenho 32 anos. Novinho. Vamos aí, sou um dos mais novos Relativo, lá. Relativo. Você é casado, Edu? Sou casado. Pode chamar de Edu ou não? Pode, Você é Eduardo claro. Ortiz? Imagina, que isso. Você é casado, nasceu em Itu? Nasci em Itu, sou ituano, sim. É ituano. E você torce para que time, Eduardo Ortiz? Olha O cara vira, o cara do esporte tem que fazer essa pergunta. Claro. Tinha que vir do Eduardo. Tá certo, não, sou corintiano. Corintiano? O meu pai era corintiano e a gente Nem tudo herdou é aí. perfeito, certo? Pois Dá pra agradar todo mundo. E a religião, Eduardo Ortiz? Eu sou católico. Católico. Desde que Atuante. nasci, atuante. Sou salmista lá da paróquia São Luís Gonzaga, que é o bairro onde eu moro. Nasci naquele bairro. E já há mais de 25 anos eu toco e canto na igreja, lá na nossa paróquia. Antes nem paróquia era a comunidade São Luís, que pertencia aqui à paróquia São Judas Tadeu. E depois se tornou paróquia. E nós estamos lá até agora. Toca e canta? Toca e canto lá nas missas de domingo. Violão? Violão. Olha que bacana. Um grupo de jovens nessa paróquia, se eu não me engano? Sim, é um dos grupos mais antigos aqui da cidade, chama-se UVA com H. Isso. Hoje, unidos, venceremos o amanhã. Participei, tinha UVA, a gente chamava de Uvinha, que era dos adolescentes, E eu fui coordenador desse grupo, por um bom tempo. Você foi coroinha ou não? Não, coroinha não fui, porque desde pequeno, comecei com 8, 9 anos de idade a tocar violão, a ser salmista na igreja, então não tive essa oportunidade. Eu sempre participei das missas tocando e cantando. Aí não fui pra... outra, não dava pra ir pra... E você continua morando ali no bairro São Luís mesmo? Continuo morando no bairro São Luís, A minha vida inteira morei na casa da minha mãe, lá no bairro São Luís. E agora, quando casei, mudei para vizinho dela, encostado na casa dela. Então, praticamente, moro no mesmo lugar a vida inteira, há 32 anos. E a esposa gostou da escolha? Para ficar perto ali da sogra, do sogro? Ele não vai falar que não, né? Claro que não. Minha mãe é a pessoa... Um beijo pra mãe, Opa! Aproveitar, mandar um beijo para minha mãe, a professora Maria Inês, uma professora antiga lá do bairro São Luís, deu aula em muitas escolas aqui de Itu, inclusive no Rogério Lázaro, que é a escola do São Luís. Então, mandar um abraço para ela, para minha esposa. Deve ter bastante orgulho do filho, né, Eduardo? Opa, estamos aí na luta, Edu, como é que funcionou o Eduardo para entrar na política? Como é que veio isso aí? Não, eu vou ser político. Porque a tua família já vem da política? Como é que é isso? Não, na verdade, na minha família não tem nenhum político. Não tem? Se for falar a verdade, os meus familiares mesmo, eles não gostam de política. Nunca gostaram de política, não sei o quê. Fizeram até um narizinho torto quando eu entrei. Saia dessa, eu sou uma pessoa boa, não sei o quê. Na igreja, aquelas frases que sempre falam, uma andorinha só não faz verão, tal. Mas isso aí, se a gente escutar muita coisa, a gente não vai em frente, Mas minha família nunca foi de política, Então como é que surgiu essa ideia? É o primeiro mandato seu, mas você já estava fazendo parte de alguma coisa em política ou não? Como é que funciona? Então, na verdade, assim, eu acho que a política já nasce dentro da gente, sem a gente perceber, porque política nada mais é do que a gente trabalhar para o próximo, a gente servir.
E a partir do momento que a gente serve, que a gente trabalha por um coletivo, faz algum movimento em prol do coletivo, a gente está fazendo política. E isso eu sempre fiz desde lá de criança, né, nos grupos de jovens, na escola. Todo ano era eleito pelos alunos representante de classe. A gente sempre gostava de falar, sei lá, já era o discursar, né? Mas na verdade era o ler um texto, representar uma classe. Gostava de fazer teatros lá no tempo da escola. E as pessoas sempre viram, acho que em mim, uma certa liderança, né? A gente sempre organizava as coisas. Fui coordenador, como eu disse, do grupo de adolescentes. Fui coordenador de salmistas. As pessoas sempre me elegiam para alguma coisa e a gente sempre fazia jus à confiança das pessoas e desempenhava um papel. Então, eu acho que isso aí já veio no sangue da gente, né? E depois, até que um dia veio um convite para mim, acho que por volta de 2004, para eu ser candidato, né? Aí eu pensei, falei, nossa, acho que eu vou tentar, né? Vamos tentar, porque é trabalhar pelo coletivo. E então vamos embarcar nessa. E gostei, eu achei que foi uma... Mas espera aí, você recebeu o convite em 2004 e foi candidato? E fui candidato em 2004. Né? Não se elegeu? Não me elegi, não fui eleito. Fui candidato em 2004, eu era o mais novo da cidade, o candidato mais jovem da cidade, com 22 anos na época. Caramba! Então, foi assim, tive que ter muita coragem. Que coragem. Então, exato, a molecada tudo jogando bola lá, né, assistindo TV e tal, e eu lá, já embrenhado na política, né? Mas você nunca foi assessor de ninguém, assim? Nunca fui assessor de ninguém. Você se meteu a ser vereador e é vereador que eu quero. Vamos trabalhar, vamos lutar. Você já trabalhava nessa época com alguma outra... Qual é a sua profissão, Eduardo? Não, na verdade eu entrei na prefeitura em 2004, né? Eu sou concursado do SAI, do tempo do SAI. E então a gente sempre esteve próximo da administração e da política em si. Né? E a gente, próximo disso, a gente via as coisas certas, coisas erradas, atitudes boas, atitudes ruins. E a gente vai criando, nossa, mas isso não está certo, nossa, isso está errado. Né? Ou isso está certo e estão falando que está errado. A gente vai, acho que, nutrindo isso dentro da gente, e isso fez com que eu me embrenhasse aí no mundo da política. Né? Meu pai, ele não era político, mas ele sempre foi também, ele foi por alguns anos presidente da Sociedade de Amigos do Bairro São Luís, na época que tinha. Então, não deixa de ser político. Ele não gostava de política. Olha, veja bem, meu pai não gostava de política. Já foi convidado várias vezes para ser candidato, nunca aceitou, ficava até bravo de convidarem ele. Eu lembro muito bem, eu era criança, mas sem ele saber, ele fazia política. Ele trabalhava em prol do social, do bairro, né, do coletivo. Eu acho que isso que é... Então, veio no sangue também. Você perdeu teu pai com quantos anos? Meu pai já faz 10 anos. Ele faleceu em 2004, caramba, exatamente. Quando foi para minha primeira campanha. Ele nem chegou a ver o resultado da primeira eleição. Né? Ele não ficou muito contente em eu me candidatar, anunciar para ele que ia me candidatar pela primeira vez. Né? Confesso que ele ficou não sei o quê, mas ele já estava doente, ele já não estava muito bem. Entendi. Sabe? Aí foi questão de um mês, ele faleceu, então hoje faz 10 anos. Agora em abril fez 10 anos. Hoje ele estaria orgulhoso, né? Acredito que sim, com certeza. Mudar a opinião. Não, com certeza. Ele que sabe do coração da gente, está olhando da gente lá de cima, sabe de tudo que está acontecendo mesmo. Porque tudo aquilo, às vezes as pessoas vem uma matéria, uma notícia, uma coisa ou outra, não sabe o que está nos bastidores. Às vezes é uma coisa sensacionalística, até em verdade são publicadas hoje com a internet, com o Facebook, com tudo. Mas nós que estamos aí trilhando um caminho, eu sempre disse para o pessoal, eu nunca queria macular a minha família. Né, eu tenho, como eu disse, minha mãe é professora há muitos anos, muito benquista, meu pai também, por tudo que ele desempenhou lá no bairro, minha família. Pô, então, você mora no mesmo bairro, então isso já é um retrato. Exatamente, então tinha pessoas muito boas confiando em mim, então eu não posso fazer um mau trabalho e macular essas pessoas, porque é um peso muito grande nas minhas costas. Nessa minha última eleição tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim, Eduardo, eu não preciso mais votar, tenho 80 anos de idade, mas eu vou fazer questão de ir lá na urna votar, porque eu confio em você, porque eu quero que você entre. E pessoas muito boas, pessoas que estavam desacreditadas da política e votaram em mim. Então é um peso muito grande nas minhas costas e eu não posso decepcionar essas pessoas.
Tá, e agora me fala uma coisa, como é que é o dia a dia do Eduardo Ortiz, né? Com a família, o cidadão Eduardo Ortiz? Você vai responder depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo, em nome de Secom e em nome de Supermercados Alvorada, aqui na TV Cidade Itu, a sua nova opção. Qualidade, atendimento e preços incríveis. Uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar. As melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça todos os benefícios que o Secom oferece aos seus associados. Rua 21 de Abril, 213, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 9300. Estamos de volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Itu, a sua nova opção. Hoje recebendo o vereador Eduardo Ortiz, aqui da cidade de Itu. Ele está contando um pouquinho da sua trajetória política e da sua história de vida também. E é sobre isso que vamos falar agora. Eduardo Ortiz, conta um pouquinho do dia a dia do Eduardo Ortiz, o cidadão, né? Como é que é? Porque não é possível que você viva 24 horas de política. Como é que é? Você acorda? Conta um pouquinho então para o amigo internauta que não sabe como que é o dia a dia de um político, né? Fala pra gente. Curiosidade, acho que é minha, inclusive. Não pode ser que viva, respira só a política, né? Tem que ter o cidadão também. Então conta pra gente como é que funciona. Vamos tirar a dúvida do pessoal. Você sabe que isso é uma coisa até interessante, né? Porque eu tinha vontade de fazer um reality show, né, com câmeras lá na minha casa, para as pessoas realmente verem como que é o Eduardo. Se tivesse câmeras lá em casa, as pessoas iam ver que o Eduardo Ortiz é um cara normal, um cara simples, que anda lá de shorts velho, tempo até de criança, que ainda serve, porque eu não cresci muito, né? Sou magrinho e tal. Então, o Eduardo é um Eduardo simples, um Eduardo que não tem medo de trabalho, né? Se a pessoa pede, esses dias, faz um mês mais ou menos, o meu sogro pediu para eu ajudar a encher uma laje lá de um pessoal da família, né? E fui lá, acordamos 6 horas da manhã, né? E esse pessoal visse e não acreditava, né? Até minha cunhada gravou, ela quis gravar com o celular lá, não mostramos em nenhum lugar, claro, mas ela quis gravar. Eduardo pegando lata de concreto e baldeando e colocando lá em cima. Mas você estava falando dos rapazes que jogam bola. Por exemplo, o Edu joga bola lá no bairro. Você vai no mercado? Claro, eu participo do cotidiano do meu bairro lá. Porque muitos têm medo, Edu. Exato, eu sei. Quem mora em bairro, na verdade, né? Com todo respeito àqueles que moram em condomínio, claro, eu não tenho nada contra. Minha irmã, por exemplo, mora em condomínio, não tem problema nenhum, mas eu particularmente não gosto. Não gosto, eu gosto de estar junto com o povo, né? Vou na padaria, às vezes vou a pé, ou quando saio do trabalho, alguma coisa, já passo na padaria. Vou periodicamente, muitas vezes nos 2 hipermercados que tem no meu bairro. Meu bairro é um bairro muito sortido de comércio, né? Tem açougue, tem correios, tem os 2 hipermercados. Então eu participo, eu faço tudo no bairro São Luís. Eu digo que eu adoro o bairro São Luís. Para mim lá, para eu sair de lá, olha, será muito difícil. Então, Eduardo é um cara comum. As pessoas me veem lá nas ruas. O meu sogro, ele mora na parte bem de baixo do São Luís, na última rua do São Luís praticamente, né? Então, quer dizer... Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Então chama-se Eduardo Pai também. Eduardo Pai, chama-se Maria Clara, tá com 9 meses, agora é um bebê. Que bacana. É um bebê. Então, assim, Eduardo é um cara comum, né? Então, um cara simples, e gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de ver esse Eduardo. Antes de ser vereador, eu
Hoje eu sou a mesma coisa de como eu era antes de vereador. Antes de vereador a pessoa me chamava, eu sempre embrenhado nessas questões de igreja, a gente fazia quermesse, todas essas coisas lá para ajudar a paróquia e outras ações. Eu que ia colocar as faixas, pegava a escada, colocava no meu carro e a gente ia colocar faixa dos eventos da igreja, da paróquia. E o Eduardo continua sendo assim. Na minha campanha, por exemplo, eu que fiz tudo. Eu confeccionei as faixas, as placas. O pessoal até acha que não, mas é verdade. Desde fazer no próprio computador, fazer todo o layout, fazer... É porque a gente é jovem, a gente tem né, a gente sabe mais mexer com essas coisas, mais facilidade. Então a gente fez todo o nosso layout, aí só pedi para imprimir numa empresa, aí eu mesmo grampeei na madeira, comprei a madeira, porque a gente não tinha também recurso. Minha campanha foi uma campanha sem recurso, então eu tinha que fazer isso aí e não tinha medo. E chamava um amigo meu e a gente ia lá trepar nos edifícios lá, colocar as minhas placas aí, e o Eduardo é assim, sempre, ou seja, antes eu fazia para a igreja, e ainda faço, sempre quando precisam para alguma coisa lá, vou lá, carrego o freezer, tem que fazer não sei o que, Eduardo continua o mesmo Eduardo. E a população não pega no pé do Eduardo quando sai no bairro, fala, cobrando você, como é que é essa relação com o povo? Você sabe que as pessoas não sabem disso, mas uma coisa interessante de você estar inserido na comunidade e você não mudar o seu jeito de ser, é que as pessoas acabam não lhe incomodando no dia a dia, porque há 25 anos eu toco violão na igreja. As pessoas, quando me veem lá tocando violão na igreja, elas não me veem como vereador, elas me veem como o mesmo Eduardo que está lá tocando violão. Então eu acho que elas nem lembram que eu sou vereador para ir lá pedir e tal. Até hoje eu acho que uma ou duas pessoas depois da missa vieram me falar: ô Eduardo, estou precisando de alguma coisa, tal, dá para você ajudar? Então quer dizer, eu me sinto no bairro em casa, como se eu não fosse vereador, né? Então acho que isso é uma coisa interessante. Mas claro, algumas pessoas que, por exemplo, estou num extra, são pessoas que vêm de outros lugares, que não moram no bairro, não estão no dia a dia com a gente, falam, olha o vereador lá, e vem conversar comigo. Tem uns que ficam até meia hora conversando, minha esposa fica contente bastante, porque a gente... Eu imagino. Tentando fazer as compras e a gente lá, né? E ele contando, olha, lá no meu bairro está acontecendo a seguinte situação, vamos olhar também. Exato, não é fácil, mas a gente atende, a gente escuta. Eu acho que hoje está precisando de pessoas que precisam ouvir mais a população, né? Eu acho que falta muito isso, né? Então, o Eduardo é assim. E você, agora falando um pouquinho da política, você falou disso de visitar, você percorre bairros, Edu? Ou você, não, eu moro no São Luís, ali foi o meu eleitorado, então acabou. Ou não, você vai pelos bairros, vê o problema do cara, como é que é? Não, eu tô bem assim inserido, né? Não fico no bairro São Luís, aquela Câmara, casa, Câmara, igreja, não sei o que, não, de forma alguma, né? Embora eu seja do São Luís, mas o vereador, eu tenho consciência que é para a cidade toda. Trabalha para todos os bairros. São 13 representantes de uma cidade toda. Então a gente tem esse dever de desempenhar nosso papel em todos os bairros da cidade. Claro, é lógico que eu vou menos para a região do Pirapitingui, né, que é um local mais afastado, tal. Tem os representantes que moram lá, né? Então, mas também tenho amigos lá, tenho um pessoal de lá que às vezes, inclusive, tem um pessoal da igreja, que a gente vai, um grupo de jovens muito bom, que lá do Portal do Éden, por exemplo, nós somos amigos das pessoas lá, dos coordenadores, tudo, e frequentemente nós vamos lá. Agora, nós percorremos, sim, eu faço um trabalho de uma certa fiscalização, né? Esses dias mesmo eu publiquei, esses dias não, já faz algum tempo, eu publiquei um vídeo na internet sobre a fiscalização da merenda escolar. Então eu fui a maioria fui acho que 12 ou 13 escolas da cidade, em vários bairros, em escolas sobretudo lá do Pirapitingui, né? Peguei minha assessora, falei, vamos lá. E nós fomos fiscalizar a qualidade da merenda escolar. Estava tendo uma denúncia que estavam dando bolinhos estragados, essas coisas, e isso é inadmissível para mim. Eu fiquei pé da vida, eu falei, eu como representante do povo tenho que verificar, preciso verificar o que está acontecendo, doa quem doer. E fui de escola em escola, sem avisar ninguém. Foi numa manhã, as diretoras até assustaram, né? E de uma certa forma admiraram a gente estar fazendo um trabalho daquele, né? E filmei tudo, fiz um vídeo. Resultado que eu não encontrei nenhum bolinho estragado, nenhum alimento vencido. Era só, não sei o que aconteceu, a gente não pode dizer, não, foi uma mentira, foi uma coisa ou outra. O que eu sei é que no dia que eu fui, né, foram 2 dias distintos que eu fiz essa fiscalização, sem avisar ninguém,
eu não encontrei nada. E nós não vimos só bolinho, suquinho e tal. Eu vi tudo, toda a despensa e filmei o arroz, o feijão, o macarrão, tudo direitinho, né? E eu fiquei até surpreso com muitas escolas, a maioria todas com toucas, tudo limpinho, tudo direitinho. Eu acho que esse é o papel do vereador. Se tivesse alguma coisa, inclusive é até interessante tocar nesse assunto, porque foi algo muito interessante, né? Teve uma vereadora lá na Câmara que falou o seguinte para mim, falou: Eduardo, eu fui em escola aí, tudo sujo, não sei o quê, você fez seu vídeo e estava tudo limpinho, né? Querendo dizer que foi combinado. Né? Tá. Na verdade, eu nunca que faria uma coisa dessa, combinar alguma coisa, isso não é do meu perfil. Foi realmente sem combinar. E o interessante é que já estava fechada a matéria que nós estávamos fazendo, estava editado já, eu mesmo que edito, só para você ter uma ideia. Eu podia trabalhar pra gente. Olha, também acho, fica aberto o convite. Caseiro, mas... e daí a gente estava editado, aí eu recebi uma denúncia. Uma pessoa entrou no YouTube, eu já tinha publicado no YouTube, mas não tinha publicado nas redes sociais ainda, ninguém tinha visto, estava lá 1, 2 visualizações. E essa pessoa ligou para mim e falou: Eduardo, entrou no WhatsApp. No WhatsApp não, uma mensagem mesmo, inbox no Facebook. Você quer descobrir um bolinho vencido? Vai lá em tal escola, tal. E era uma pessoa que era quente, dentro da escola praticamente. Confiança. E da confiança. Então, você vai lá, até me explicou onde que era a escola e como que fazia para entrar na cozinha. Tudo direitinho. Falei: posso ir lá agora? Ele falou: olha, agora eu não aconselho. Vai amanhã de manhãzinha, logo às 7 da manhã, você aproveita o fluxo dos alunos e você vai entrar junto com eles e fazer essa averiguação. Assim fiz. Então acordamos 6 e pouco, tal, 15 para 7 estava lá na escola, eu e minha assessora. E eu fui de capuz, que nem... eu já pareço um menino mesmo, mas nem perceberam, acharam que eu era um estudante. Mas já fui direto na cozinha, né? Fui direto, minha assessora, que é um pouco mais velha, já tinha uns 50 anos de idade, não deu para perceber. Aí o pessoal se ligou, o porteiro falou: vai atrás dessa mulher, vamos ver o que ela quer. E pediu para ir atrás, aí foi uma inspetora ou outra perguntar o que ela queria. Ela nem deu bola e já fomos entrando na cozinha. Ou seja, peguei no flagra. E eu fui naquele dia, na minha cabeça, nossa, hoje eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia porque isso é caso de polícia. E vou chamar a imprensa também, então doa quem doer. Então eu fui disposto àquilo. E chego na despensa da cozinha, tudo em ordem. Eu filmei tudo e filmei com mais cuidado ainda, porque a denúncia era quente. Eu falei: deixa eu fiscalizar com mais minúcia, né, para ver se encontro alguma coisa. Então realmente... é uma notícia boa, então. É uma notícia boa, mas assim, as pessoas... essa questão inédita de ver um representante do povo fazendo uma matéria e mostrando para a população a realidade, as pessoas começam até a duvidar. Porque acho que nunca viram antes isso, né, aqui na cidade. E esse é o nosso papel. Fiz também um outro vídeo da canalização dos córregos, fazendo a fiscalização, pois teve uma outra denúncia envolvendo lá minas de água, tal. Também esclareci, fui até o secretário, verifiquei. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Esse é o papel do vereador. Falei tudo isso só para justificar que a gente realmente percorre, a gente vai em outros bairros, vai em outros lugares. Ouvindo você falar aqui, me surgiu uma dúvida, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que vai até os bairros, enfim, só que aí tem outros vereadores que fazem o mesmo. Você disse: sou do bairro São Luís, e aí o outro fulano é do bairro Cidade Nova, por exemplo. Existe qualquer tipo de, não sei, de competição, regionalidade, enfim, alguma coisa assim, alguma... Entre eles, você tá falando? Entre políticos, Olha, a minha questão. Em decorrência, por exemplo, dessas atividades fiscalizatórias, eu acredito que não. Pelo menos não chega ao meu conhecimento. Mas a questão de inveja, de ranking de vereador, um é melhor que o outro, tal, isso infelizmente existe na Câmara Municipal. Não adianta. Eu vejo isso com muita tristeza, pois vejo que nós somos um grupo que deveríamos nos unir em prol de uma cidade, né? Então não importa quem fez a lei, quem não fez, quem fiscalizou, quem foi para a capa do jornal, quem não foi. O importante é o objeto. Foi resolvido, está feita aquela situação para a melhoria da cidade, pronto. Eu sou assim, eu falo: parabéns, vereador, pela sua fiscalização, parabéns pela lei que você fez maravilhosa. Ela não é verdade. Eu acho que deveria ser assim, mas infelizmente não é. A política é assim, não adianta. E já pegando esse gancho aí, como é que é a relação, Edu, com
com os políticos? Por exemplo, você lá dentro, eu sei que existe discussão, no plenário sempre sai briga. E aí acabou a sessão. Pô, jogo de futebol, você sabe como é. Os caras bate, acabou o jogo. Vamos tomar cerveja junto. Você tem relação com os vereadores? Eles são amigos fora de lá? Vocês participam de churrasco em casa? Como é que é isso aí? Existe isso ou não? Ninguém se dá bem lá. Como é que é? Não, pelo que eu vi eu digo 1 ano e meio, porque é praticamente 1 ano e meio que nós estamos de mandato, né? Pelo que eu vi, realmente, eles não costumam, a maioria não costuma levar o que aconteceu no plenário para a antessala ou para fora. Certo? Lá a gente come junto, né? Eles sabem que é o trabalho parlamentar. Profissional. Que é profissional, exatamente. Agora, claro, tem um ou outro que leva para o lado pessoal. Tem certas situações que eu vejo que é impossível também a pessoa falar certas coisas se no plenário, no exercício da sua função, está atacando algo pessoal, aí acho que já sai da esfera política, da esfera parlamentar, né? Aí eu acho que não deixa de ser legítimo a pessoa ficar chateada também fora do plenário com a pessoa que invocou essa coisa pessoal dentro do plenário, né? Existe de tudo lá, não adianta. Afinal, somos seres humanos. Seres humanos. Muito bem, a gente está conversando com o vereador Eduardo Ortiz aqui no Conversa Paralela na sua TV Cidade Tu. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta em nome de Secom e também de Supermercados Alvorada. TV Cidade Tu, a sua nova opção. Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça todos os benefícios que o Secom oferece aos seus associados. Rua 21 de Abril, 213, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 9300. Comércio dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Uma Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Estamos de volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Tu. Hoje recebendo o vereador Eduardo Ortiz aqui da nossa cidade. Muito bem, Eduardo Ortiz, você colocou uma transmissão online das sessões de Câmara. Eu queria saber, e eu sei que teve resistência lá por parte de alguns vereadores, porque você é um cara jovem, né? Gosta de fazer. Como é que é isso aí, Edu? Como é que é para lidar com esse pessoal que é mais retrógrado, né? Não quer a coisa nova, não quer trazer a coisa nova. Como é que é encarar isso, os caras de frente lá? E eu sei que continua tendo, né? Não cortaram isso, né? A sessão continua online. Continua. Mas conta um pouquinho. Então, é complicado, né? Eu entrei na Câmara Municipal com algumas propostas que estavam colocadas, né, tipificadas no meu santinho, inclusive. No santinho, no tempo da campanha, estava lá. E a minha bandeira realmente seria a transparência caso eu fosse eleito, né? E assim eu fiz. Na primeira semana, nas primeiras sessões, já coloquei primeiramente o meu projeto de mudança do horário das sessões. E também já comecei a trabalhar para a efetivação da transmissão das sessões online. Pois havia um projeto lá na casa, na legislatura anterior, que estava prevendo um gasto gigantesco, acho que era milhões lá, com uma possível TV Câmara, né? Só que ia gastar muito. Eu penso, nossa, mas nós temos a internet, nós temos recursos, tal, que não precisa gastar nada, né? E a transmissão da mesma forma. E hoje o computador está acessível para muitas pessoas, né? Então eu pensei, nossa, eu vou fazer isso aí. E fui fazer um benchmarking, né, em outras cidades, em outros locais, o que estava rolando nos outros locais, como era a transmissão das câmaras que já tinham esse sistema.
e adquiri o know-how e comecei a implantar na Câmara de Itu. Realmente foi um susto, né? E quando eles viram que eu ia fazer, e que eu ia fazer porque ia fazer, começaram até a querer falar, não, então não vai ter jeito, vamos fazer o nosso, porque senão vai ficar feio pra gente. Então olha que interessante, por isso que eu falo aquela frase que é muito antiga e fala muito em mim, que as palavras até comovem, mas são os exemplos que arrastam. A gente não tem que ficar falando muito, discursando muito, você tem que pegar e botar a mão na massa e fazer, porque daí você arrasta, né? É um exemplo que você arrasta as outras pessoas. Então mas o que hoje aconteceu? A transmissão é feita por seu intermédio ou hoje a transmissão, logo que eu comecei a fazer minha transmissão, pouco tempo depois veio a transmissão institucional da Câmara Municipal. Tá. Né? Aí eles correram, inclusive, e pediram informações. Que aparelho que eu usava, como que eu fazia, não sei o quê. Como eu acho que é um serviço para a população, claro. Se eu fosse politiqueiro, eu falava, não vou falar. Se virem, né? De forma alguma. Né? A gente ajudou, tal, não, é assim, assim, assado, o aparelho é tal, legal. Tal. E eles começaram a fazer também, porque viram que não ia ter jeito, que eu comecei a fazer a transmissão. Então, acho que isso que é interessante, isso que a gente quer implantar, até em outros projetos, em outras coisas que a gente tem aí, né? A gente pegar e fazer. Pegar e fazer, né? E para os outros seguirem o bom exemplo. E me diz uma coisa, você acha que o povo ituano é interessado na política? Tem acompanhado? Estão interessados realmente? Por ter sido uma atitude inédita, né, com mais de 400 anos de cidade, nunca se houve uma transmissão online das sessões. Então, eu acho que os ituanos não tinham aquela cultura ainda de ir verificar, só aqueles que tinham interesse realmente. Hoje até ainda um pouco assim, né? Você tem que, como é que fala, cutucar mesmo as pessoas, falar, olha, assistam, colocar no Facebook, falar, olha, estou transmitindo, acompanhem, vamos acompanhar, tem que incentivar a população, né? Pois não é da cultura hábito, deles, né? Da mesma coisa que liga a TV, quero assistir a Globo. Não, eles não vão acordar de manhã e falar, nossa, que vontade de assistir a TV Câmara. Eles não fazem isso. E é normal, eu acredito que seja normal, diante da política que nós vemos no nosso país. Essa política desacreditada, descredibilizada que nós temos, em virtude dos próprios políticos, né? Então as pessoas pegam uma aversão, até uma certa aversão dos políticos. Então é normal, para reconstruir uma cultura que se interesse pela política, é aos poucos realmente, né? Vai ter que ser aos poucos. E essa manifestação que está tendo aí, o que você está achando, Edu? Deixa eu até pegar um gancho, falando da TV Câmara ainda, desculpa. Eu tenho um projeto, né? Se Deus quiser, nós vamos tirar do papel, nós já estamos correndo atrás já há um tempo disso, de transmitir as sessões a partir de agora também pela TV por assinatura. Aí é pela TV mesmo, né? Pela net. Desculpa. Pela TV a cabo, que é a net. É uma lei federal que obriga que permite que o canal da Assembleia Legislativa de cada estado, ele transmita também a sessão da Câmara Municipal no local que tenha esse tipo de serviço. E nós temos esse tipo de serviço. Mas tem estrutura para isso lá, Eduardo? Então, é isso que nós estamos estudando. Existe um certo equipamento, umas certas coisas, e esses empecilhos nós vamos tirar. Aconteça o que acontecer, não importa o custo que tiver, nós vamos fazer isso aí, porque eu acho que é mais um serviço para a população, porque sempre tem aquela senhorinha que não tem acesso à internet, que não sabe mexer no computador, mas que está lá, tem o controle remoto na mão e pode acessar, né, pela TV por assinatura. Então vai ser uma grande conquista, é uma outra bandeira que estou empreitando aí, até na contracapa da minha revista, já coloquei lá, a transmissão das sessões pela TV a cabo. Então é um projeto que nós estamos empreitando, já estamos em negociação lá com a empresa que faz o serviço de TV por assinatura, de TV a cabo, e se Deus quiser vai rolar, vai dar certo sim. Mas hoje, então... Desculpa, e hoje para acompanhar pela internet a gente acompanha como? Isso, pelo teu site? Tem o meu site, que é eduardoortiz.net, ou pelo site da Câmara Municipal, que é câmaraitu.sp.gov.br. Né? Tanto um como o outro, dá para assistir as sessões ao vivo, que por enquanto é às segundas-feiras, às 14 horas. E como é que ficou esse negócio de mudança de horário?
Deu certo? Deu certo. Como é que tá o andamento? Eu cheguei chegando na Câmara, né? Porque o primeiro projeto meu já foi mudar o horário. Imagina se o pessoal ficou contente. Nossa. Não ficou, né? O que acontece? O horário das sessões, ele foi colocado para as 14 horas, em virtude de uma situação que ocorreu há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, quando tinham aqueles apagões. Então tinha aquela economia de energia, não sei o quê. Então vamos economizar energia. Passaram as sessões plenárias para as 14 horas da segunda-feira. Mas há um tempo mais remoto ainda, eram à noite as sessões. Então eram às 20 horas, não sei. E o que acontece? Acabou essa questão de apagão, de economia. Foi só um momento. Só que eles perceberam, os políticos da época perceberam o quê? Nossa, vamos ficar na miudinha às 14 horas? Porque eles perceberam que a população parou de ir, porque todo mundo trabalha. Se segundas-feiras, 14 horas, a maioria trabalha, né? Um horário comercial. Então eles deixaram aquilo. Por quê? A intenção dos políticos é realmente esconder, não transparecer aquilo, o trabalho de cada um lá, o que eles estão votando, como estão votando, né? Então foi muito complicado, houve resistência sim. Eu perdi o projeto foi rejeitado por 9-4, se eu não me engano, foi 9-4. Mas foi uma luta, não foi fácil. E já falei naquela época para eles. Você pode falar os 4 que votaram a favor? Eu não vou falar dos contra, mas você pode falar a favor? Na época, quem votou a favor fomos eu, Olavo Volpato, Balbina e Givanildo. Se eu não me engano, salvo engano, foram esses 4, né? Os demais foram, né, contrários a este projeto. Mas, então, é uma coisa muito importante, eu acho, para a cidade essa mudança do horário. E disse na época que todos os anos eu faria o mesmo projeto. Né? A gente ia tentar e a gente vai continuar tentando, nem se for o último dia do meu mandato, eu vou continuar tentando, né? E se Deus quiser, quem sabe um dia eles se conscientizem que é isso que a população quer. Porque e o interessante é o seguinte, eu precisava dar um tempo para eles verificarem a verdade. Porque muitos sustentavam na época o quê? Não, porque agora que eu estou conseguindo que um pessoal lá do meu bairro comece a participar. Não, porque o pessoal vai vir em massa. Não, porque não sei o quê. E deram um monte de desculpas, né? E o tempo passou e foi provado. O tempo provou que meia dúzia de pessoas estão na Câmara. Hoje o plenário da Câmara, 40 e poucos lugares lota. É um plenário pequeno. Né? Para uma cidade com 160 mil habitantes, poxa, é muito pouco. Eu queria que lá 200, 300, 1.000 pessoas estivessem assistindo, né, às sessões plenárias. Agora, eles acham que 3, 4, 5 pessoas já é o bastante, já é o suficiente. Fora que você tira os assessores que estão lá, você vê assessor, aqueles de carteirinha que vão sempre, ou de partidos adversários, aqueles que não se elegeram e tal. Muito bom, independente de quem, é sempre bom acompanhar as sessões. Mas a gente vê que a população em si, em massa, não participa porque não pode. Aí eles falam, não, mas eu tenho muitos eleitores que preferem a sessão à tarde, não querem à noite. O tempo passou e eles viram que aqueles que eles falavam não foram acompanhar as sessões. Na verdade, aí, claro, perdendo interesse. Nos momentos mais drásticos, como por exemplo essa manifestação que teve, o ano passado, nos 20 centavos, são movimentos que as pessoas, elas até deixam o serviço, faltam um dia no serviço ou chegam mais tarde, alguma coisa, para acompanhar a sessão em virtude de um certo manifesto. Mas não significa que aqueles lá estão podendo ir na sessão. E não podem, né? Então a gente quer mudar, é uma bandeira minha. E a maioria dos meus projetos vem de encontro com a transparência. Você é candidato à reeleição, Edu? Você já pensa nisso? Olha, eu acho assim, a gente tem que se preocupar, o vereador tem que se preocupar nos 4 anos dele. Na verdade, a gente pensa assim, seria demagogia me falar assim, não penso em reeleição. É lógico que passa porque a gente quer crescer. Não, mas às vezes você está pensando em outra coisa. A minha pergunta é essa, né? Não, eu vou ser candidato a prefeito, eu não quero ser vereador. Eu não quero mais, Então, eu acho que o bom político, ele sabe que está fazendo um bom trabalho, ele tem que almejar crescer para ampliar o poder da sua caneta, claro, né? Ou continuar a sua caneta para você continuar fazendo os benefícios para a cidade. Agora, a gente não pode também, durante o mandato, se preocupar tanto com a reeleição, porque tem muitos políticos, a maioria é assim, né? Tudo é o assistencialismo, é a filantropia de sempre, visando realmente a próxima eleição, né? E só aquilo. E esquece
da atuação realmente típica do vereador, que é legislar e fiscalizar, né? Então, eu acho que o principal é esses 4 anos serem feitos bem direitinho, com bons exemplos, tudo, com luta, e se for da vontade das pessoas e de Deus também, vai acontecer a reeleição. Se não for, não tem problema. Eu não vejo política como profissão. Não tem que ser assim, não pode ser assim, né? Nós estamos como vereadores lá, então eu acho que então tem que entregar nas mãos de Deus e do povo. Você acha que o vereador aqui em Itu é engessado? Você vai responder para mim depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo em nome de Secom e também dos Supermercados Alvorada aqui na TV Cidade Itu. É o programa Conversa Paralela, recebendo o vereador Eduardo Ortiz. Aguarda um pouquinho aqui, a gente já volta. Qualidade, atendimento e preços incríveis. Uma loja sempre perto onde você precisa. No Alvorada sempre é mais fácil de comprar. As melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça todos os benefícios que o Secom oferece aos seus associados. Rua 21 de Abril, 213, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 9300. De volta com o programa Conversa Paralela, hoje recebendo o vereador da nossa cidade, Eduardo Ortiz, está aqui conosco nos nossos estúdios. Vereador Eduardo Ortiz, eu perguntei no outro bloco se os vereadores aqui se sentem engessados. O que você acha disso? Olha, eu vejo assim, cada um é cada um faz o seu trabalho. Se um vereador acha que tem que seguir o que um outro está pedindo, alguma coisa assim, ou alguém está pedindo alguma coisa, vai da consciência dele, certo? É claro que quando você está num coletivo, você está com 13 pessoas lá, você às vezes tem aquela questão política que você está visando um projeto seu. Então você fala, poxa, se eu não prestigiar um projeto desse companheiro vereador, talvez ele não vote favoravelmente também ao meu projeto. Certo. Então tem essas jogadas também, porque política é um jogo. Claro. Política é um jogo. Jogo é coisa bonita. Não é coisa ruim. Jogatina é coisa ruim. Agora, jogo envolve raciocínio, inteligência, estratégia, planejamento, coragem para agir na hora com o peão, na hora certa, no lugar certo. Então, isso é muito bonito, você saber ter essas jogadas. Então, lá você precisa ter esse jogo de cintura. Agora, eu falo por mim. Tudo que votei, tudo que defendi, tudo que propus lá na Câmara, foi realmente para a população, né? Aquilo que defendia, que era projeto do prefeito, tudo vinha projeto do prefeito, eu analisava. Não, tem um lado bom para a população, vai ser benéfico, joia, não tem problema, vamos votar favoravelmente. Assim como teve projetos que eu falei não, que veio do prefeito, e eu falei, para mim não vai. Ou projetos que emanaram da própria Câmara, e eu falei não. Por exemplo, na minha revista eu coloquei, teve um projeto da construção da nova Câmara Municipal. Eu fui contra. Eu fui o único vereador na época da situação que fui contra. Né? Então precisou ter coragem para fazer isso, porque era um projeto polêmico. Legal. Era um projeto que concedia o terreno para a construção da nova Câmara. E até hoje eu digo, eu sou contra uma nova Câmara, um novo prédio da Câmara Municipal. Nossas cidades têm outras aí prioridades, né, do que fazer a nova Câmara. Fora a argumentação principal minha que, poxa vida, e veja a coerência,
Para que se quer um plenário de 250 lugares, se faz uma sessão à segunda-feira às 14 horas, para ir meia dúzia de pessoas, né? Eu quero sim, depois que se mudar o horário e nós vermos 1000 pessoas lá, se encostando, se apertando no plenário, sofrendo para assistir a sessão, aí quem sabe eu seja a favor de um novo plenário para a população comparecer, ter o seu ar-condicionado, ter a sua poltrona para sentar e assistir as sessões. Então, eu acho assim, cada um faz o seu trabalho. Eduardo, como é que elabora um projeto? Como é que é esse negócio de fazer projeto? A gente quer entender isso aí. Explica pra gente. Todo momento falando, foi elaborado um projeto, eu elaborei um projeto. É uma boa pergunta, porque muitas pessoas não acompanham, não sabem o que acontece. Veja bem, existem projetos, como eu falo aqui, projeto meu, que precisam de deliberação. Deliberação é votação no plenário, né, para ver se eles concordam ou não. Agora, tem projetos que são projetos até pessoais, projetos que independem de votação. Por exemplo, eu quis fazer a transmissão online das sessões, não precisou de deliberação. Eu fui lá, eu comprei a câmera, paguei com o meu bolso a internet, eu pago até hoje a internet do meu bolso, o provedor, tudo no meu bolso. Não precisa de deliberação, não estou mexendo com dinheiro público, certo? Não precisou. Já o projeto da mudança do horário das sessões, né, esse precisou de deliberação, né? Então tem projetos que sim, tem projetos que não. Vou agora querer transmitir pela TV a cabo, não vai precisar de deliberação. Tem outros projetos que não. Você idealizou o projeto agora, vamos dizer, esse da televisão. Amanhã você já põe na votação e já entra ou não? Isso aí não, demora um mês. Então, agora, os projetos que precisam de deliberação tem todo um processo, tem todo um procedimento, né, regrado pela legislação, inclusive pelo regimento interno da Câmara. Quando a gente faz um projeto, nós lançamos o projeto, ele protocolamos na Câmara, ele é lido na primeira sessão subsequente ao protocolo, apenas lido, né, no plenário. Daí, então, passa esse projeto para o setor jurídico da Câmara, o departamento jurídico, para o advogado da Câmara, o diretor jurídico dá o seu parecer, né, que é um parecer meramente opinativo, né, não vincula nenhum vereador, nada. E a partir daí vai para as comissões que nós temos na Câmara Municipal. Tem comissão de Ecologia e Meio Ambiente, comissão de Justiça e Redação, comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu sou presidente, tem comissão de Obras e Serviços Viários, e assim vai. Então, dependendo do projeto que mexa com dinheiro do povo, vai para Finanças e Orçamento. Todos os projetos vão para a Comissão de Justiça e Redação, para a comissão verificar a redação, verificar a questão constitucional, legal, e daí sim demora o quê? 15 dias normalmente em cada comissão, né? Normalmente vai para uma ou duas comissões a maioria dos projetos. Então, no mínimo uns 30 dias aí para acontecer. Claro que é o prazo máximo das comissões. Se chegou o projeto para a comissão num dia, no dia seguinte ela quiser exarar o parecer, ela já pode colocar. Mas é claro que eles também têm que ler, têm que estudar para dar o parecer. E também a parte política, se é um projeto que convém para eles seguram um pouco, eles vão rápido, se não convém, eles seguram um pouco mais. Tem essa parte política, não adianta. Mas esse que é o trâmite. Depois vai para plenário para votação. Caso tenha sido aprovado, né, tenha sido o parecer favorável ao projeto, porque tem muitos projetos que o jurídico opinou, barrou, aí eles já dão para o arquivo, que há também uma certa controvérsia, uma discussão na Câmara a respeito disso, mas não vou entrar em questão agora no programa, porque é uma questão técnica lá. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, voltar um pouquinho lá. Eu não me lembro se você chegou a perguntar, mas sobre a sua formação. Você é formado... O cara fala tão bem, né? Então, por isso mesmo, pela articulação, coerência, né, nas palavras. Obrigado, imagina. Inteligente. Você é formado, né? Sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, a FADITU, aqui. Né? Comecei em 2005, terminei em 2009. Formei em 2009. A minha pergunta é porque eu queria saber se para ser vereador exige algum nível de formação, escolaridade, enfim, ou não. Formação não é requisito para entrar na política, para ser um vereador, de forma alguma. Né? Eu acho que o bonito, o que é? É o poder emanar realmente do povo. São pessoas do povo realmente entrando lá no poder. Eu acho que, olhando por essa ótica, é bonito de se ver. Agora,
minha opinião pessoal é que, e ainda mais agora, eu chancelo ainda mais essa minha opinião, agora que eu tenho essa vivência na Câmara Municipal nesse 1 ano e meio. É preciso sim, como ajuda, como é importante a pessoa ter uma certa formação para ela ler direitinho, saber interpretar, porque todo mundo sabe, agora, interpretar o que está sendo, porque existem projetos muito complexos que vêm do executivo, né, ou até de outros vereadores, que você tem realmente, lá tem prestações de contas, né, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente vê como é complexo um orçamento municipal, né, na faculdade nós aprendemos muitas coisas nesse sentido, né, várias coisas da administração pública, e então eu acho que é muito importante a pessoa saber, até para não ser enrolado. Ele como uma pessoa que tem a função típica de fiscalizar, como ele vai fiscalizar algo que ele não entende, que ele não sabe? Aí ele acaba se omitindo nessa função e não sabe fiscalizar, né? Então eu acho primordial, eu acho muito importante a pessoa ter uma certa formação para defender ou para combater certas coisas na Câmara, até porque sempre vai ter um que sabe mais e que vai querer enrolar aquele vereador ou uma coisa ou outra. E assim, mas eu acho importante. É sempre importante. Né? Só por cunho de curiosidade, você já viu alguma formação muito diferente assim? Por exemplo, chegou lá um artista plástico como vereador. Só por curiosidade mesmo, assim. Não, tem vários, né? Por exemplo, nessa legislatura, nós temos médico, nós temos veterinário, nós temos comerciantes, e assim vai, tem várias, né? E aquilo que eu falei, isso é bonito. É legal. E eu quero ratificar que não é requisito. E eu não acho que não, o Eduardo só quer gente estudada. Não. Inclusive, tem pessoas com muita formação que fazem muito menos com um cara que não tem formação. Muito bem. Tem aquele, o que vale também é o ânimo da pessoa de querer fazer, né? Você não sabe, tem vontade de aprender, ler, procurar ser humilde, de perguntar para um outro que sabe mais, daquele que é da sua confiança. Olha, até porque tem muitas coisas que eu não sei, eu fiz direito, mas tem coisas também que eu não sei. Aí tem que ter humildade de falar, ó, você me ajuda, por favor, não estou entendendo tal coisa, tal, vamos discutir, vamos ver, né? Mas então eu acho que não menosprezo, não menorizo aquele que não tem informação, de forma alguma. O que vale, eu acho que o mais importante é o coração da pessoa, é o interior, é a pessoa ser honesta. Agora, que ajuda muito ter formação, isso ajuda. Em qualquer setor. Eduardo, vamos para a pergunta polêmica. Pergunta não, mas é uma colocação. Você, em 2013, teve um entreveiro lá com uma vereadora lá da Câmara, e você acabou citando a PAI nisso aí. Então a gente quer saber de você o que aconteceu, qual a sua explicação em relação a isso. Certo. Eu até agradeço a oportunidade de esclarecer certas coisas, porque foi um episódio lastimável, muito complicado. Eu novo na política, confesso que não soube lidar muito bem com a situação, fiquei assustado com a repercussão. Eu imagino. Mas digo para você que amparado pelas pessoas que me conheciam, que realmente sabiam quem era o Eduardo Ortiz e qual o perfil, aquelas pessoas que sempre foram à igreja, que sempre me viram lá, que sempre conviviam comigo desde a infância e tal. Essas pessoas ficaram do meu lado todo o tempo, pois sabiam o que era o meu perfil e o que estava acontecendo. Infelizmente, na política, quando uma pessoa ela começa, como eu relatei para vocês aqui, eu já cheguei na Câmara trabalhando e mexendo com assuntos complicados, né? Que as pessoas não gostariam de mudar, que não mudasse, que ficasse sempre a mesma coisa. Quando a gente começa assim, chegando, trabalhando e mostrando o trabalho, as pessoas começam a ficar um pouco enciumadas. Quem ele pensa que ele está chegando agora aqui, já quer agitar. E nisso, infelizmente, acaba uma pessoa ou outra armando certas coisas para você, ou articulando certas coisas. A pessoa não é ela mesma que faz acontecer aquilo, mas ela contribui de uma forma indireta para que aquilo aconteça. Bom, fiz esse preâmbulo por quê? Porque nesse episódio específico da PAI, foi algo exatamente assim, que eles precisavam atirar, alguém precisava atirar em alguém, né? E eles viram lá, quem que a gente vai atirar? Vamos atirar, nesse aí que está falando bastante, que está articulando bastante, que está trabalhando bastante, está querendo aparecer demais. A ótica deles era essa. Então vamos pegar esse. E pegaram em uma palavra ou outra que a gente falou, e
A verdade foi o seguinte, que fizeram uma montagem, pegaram uma frase que eu falei aqui, uma outra frase do final do discurso, Sim. que estava desconexa com o que eu estava falando, uniram Totalmente fora do contexto. e colocaram na capa, né? E... Eu fui uma das pessoas que te criticou. Sim, mas e você quer saber uma coisa, Gudum? Porque eu você... não vou assim ficar chateado com as pessoas na época que me criticaram. Tinha pessoas muito boas me criticando. Tinham advogados, tinham médicos, pessoas de igreja, pessoas idôneas. Eu falei, nossa, e é isso que me deixou estremecido por dentro, né? E psicologicamente abalado. Só para você ter uma ideia, naqueles dias, se eu não fosse uma pessoa de Deus, uma pessoa de muita luta, de muita garra, com muito foco, e com muita oração dos meus familiares, dos meus amigos, eu tinha caído em depressão. Porque foi um choque para mim você ver do dia para a noite uma enxurrada de coisas. Pô, você é um cara que ajuda pai. Então, é isso que eu não dava para entender. Eu falei, mas por Veja que bem, o cara fez isso? Não estava dá pra totalmente coerente. Aqueles que acompanharam o meu trabalho e que sabiam do meu perfil, do meu histórico, falaram, não, tá alguma coisa acontecendo, tá errado isso aí, né? Então, foi algo que foi montado, né? Mas tudo bem, eu não posso dizer, não, eu não falei tal palavra, eu falei, mas analise o contexto, por isso que é bom o quê? Não só as transmissões que eu sempre fiz, mas também eu sou a única pessoa da cidade de Itu que grava as sessões. Eu gravo as sessões e disponibilizo no YouTube, gratuitamente, para quem quiser assistir depois. Dado que se a pessoa não pode ir na Câmara às 14 horas de segunda-feira, é claro que ela não vai poder assistir ao vivo também, né? Então, ela tem que assistir num outro horário alternativo, à noite e tal. E eu gravei. E quem for no YouTube e pesquisar o vídeo dessa sessão, vai verificar. Tem também se eu tivesse culpa no cartório, tivesse feito alguma burrada, já teria até eu teria tirado. A conta é minha, eu tirei, não, esse aqui eu não vou deixar os outros não vão nem perceber. De jeito nenhum, deixei lá. Porque aquilo lá prova no contexto que você estava falando. Tanto é que quando eu falei aquelas frases, ninguém se assustou no plenário. Os vereadores, no vídeo, se vocês verem, ninguém se assustou porque entenderam o contexto que eu estava falando. Agora, quando você pega algo desconexo, coloca sem o contexto, é complicado. Na escrita aí ainda, muda, né, Eduardo? E choca. Então, por isso que eu não atiro pedra naqueles que ficaram chocados. Choca, porque eu tenho uma sobrinha da AL, eu conheço várias pessoas. Se ouve isso de um vereador, você fala, não é possível, ele não deve ter falado, mas choca. E como você vai explicar isso naquele momento? Então, eu imagino que você passou. A coisa mais rápida que tinha para fazer na época era pagar na mesma capa um comunicado pedindo desculpa, pedindo perdão às pessoas, aquelas pessoas que interpretaram de forma pejorativa. Porque não foi essa a minha intenção. Era uma outra. A partir de então, eu fiquei mais. A gente aprendeu, eu aprendi. E eu estou mais, assim, criterioso naquilo que eu falo, porque a gente vai... O que aconteceu se resume a uma palavra. Se resume a uma palavra, ingenuidade. É isso que aconteceu. Toda essa situação aconteceu pela ingenuidade. Porque eu apresentei pelo dicionário aquilo que o dicionário traz. Eu não inventei nada do que eu falei. O que o dicionário traz, eu mostrei, eu externei, só que eu esqueci que existem pessoas maldosas que iam interpretar aquelas palavras pela outra conotação das palavras. Eu esqueci que existia outra conotação aquelas palavras. Ou seja, fui ingênuo. Hoje eu aprendi que quando existe duas conotações em uma certa frase, uma certa palavra, não usa. Substitui, fala outra coisa ou fica quieto. E a gente vai aprendendo, certo? Mas eu acho que é por aí. Está explicado, Eduardo. Está explicado, é bom que você tenha esclarecido. Quero deixar claro que, olha, o pessoal da PAI deu todo o amparo, todo o apoio. Na época, eles entraram em contato comigo, eles vieram até mim, nós explicamos o ocorrido, ficamos amigos, né? O seu Armando, que era o presidente da época, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Tem diretores lá que também conhecem a gente, que eu já conhecia a gente antes de ser político. Eu vou trazer alguém da PAI pra gente legal. Funcionários da PAI que são amigos meus. Então, quer dizer, hoje a Ana Carolina Pacheco, olha como são as coisas. A Ana Carolina, ela participa dos clubes de mães, ela preside os clubes de mães de Itu, que a minha mãe participa há muitos anos, né? Muitos anos aqui, 20 e poucos anos aqui em Itu. Então, quer dizer, ela sabe com quem está lidando, sabe que a gente tem berço, que a gente tem uma postura, né? Que aquilo, muitas pessoas sabem que aquilo que eu canto na missa todos os domingos, eu luto para praticar.
gente não é santo, claro. Mas a nossa missão aqui é lutar para ser. É lutar para ser uma pessoa boa cada dia, uma pessoa melhor. Como que eu vou agredir uma pessoa, né? Seja ela quem for, agredir o próximo. Isso não faz parte da bandeira e nem de uma postura de um parlamentar. Nunca que eu ia ter essa intenção. Foi tudo resolvido, tranquilo. Continuo participando das ações da PAI, como antes participava, antes do episódio, né? E recentemente, logo depois do episódio, teve um evento deles lá, fui muito bem recebido. Que bom. Pessoas são maravilhosas, porque são pessoas boas. E eu acredito muito que aquilo que sai do coração, entra no coração. E por isso as pessoas sabem o que realmente aconteceu. Muito bem, dadas as explicações aí do vereador Eduardo Ortiz. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente vai voltar aqui para se despedir. O papo está gostoso, mas o programa está chegando ao final. Vamos para o intervalo, já estaremos de volta em nome de Secom e de Supermercados Alvorada. TV Cidade Tu, a sua nova opção. Secom, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região. Nossa força é contar com você, trabalhador. Acesse o site secom.org.br e conheça todos os benefícios que o Secom oferece aos seus associados. Rua 21 de Abril, 213, no centro de Itu. Telefone 11 40 13 9300. Comércio de economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Uma Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Estamos de volta com o programa Conversa Paralela aqui na TV Cidade Tu. Muito obrigado pela sua presença, por você estar nos assistindo aí, prestigiando com a sua audiência. Estamos recebendo o vereador Eduardo Ortiz, bateu um papo com toda a vida dele, os projetos que ele já fez, que tentou fazer, né? Esclareceu alguns assuntos polêmicos também. Eu vou fazer talvez uma última pergunta. Eduardo, você é a favor da reeleição? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente vê o PT aí no poder, aí no nosso país, tanto tempo, e aí tem projetos para que o presidente tenha mais um mandato. Você é a favor desse mandato esticado ou não? 4 anos dá para trabalhar legal, Gudu. Como é que é? Olha, eu penso assim, que eu sou a favor de uma reeleição para parlamentar. Tá. Né? Porque para o executivo colocado apenas uma reeleição e para o legislativo não. Né? Eu acho que tinha que seguir da mesma forma. Eu acho que se a pessoa não mostrar trabalho em 8 anos, poxa vida, aí pode parar, certo? Então agora, no legislativo, você pode se reeleger hoje quantas vezes, se recandidatar quantas vezes quiser. Né? Eu não concordo com isso. Né? Eu acho que teria que ser apenas uma reeleição. Né? E eu acho que se a pessoa faz um bom trabalho em 8 anos, ela pode almejar crescer na política, né? E tentar outras searas, outros campos aí. Né? Mas eu sou a favor de uma reeleição para o legislativo. Muito bem, Isabela, alguma pergunta a mais? Eu vou me despedir, agradecer a presença do Eduardo Ortiz. Pode falar. Só agradecer também, muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo, rendeu bastante. Muito obrigada pela participação. Eu confesso, eu conheci o Eduardo do trabalho da Câmara e tal, né? Eu já cobri, fiz algumas reportagens lá, entrevistei o Eduardo várias vezes, mas eu não conhecia, nunca tive essa aproximação. Isso. E é bacana isso, acho que é importante para você mostrar a cara para a população mesmo. Porque eles enxergam o Eduardo Ortiz como vereador. Então, você contar um pouquinho da tua história é bacana. Acho que esclareceu alguns pontos aí que precisavam ser esclarecidos. Eu estou vendo aqui que você não faz uso de carro oficial, você não quer o celular da Câmara. Pô, bacana. Continue assim, espero que você continue. Regalias que os vereadores, alguns... Exato. Mas obrigado pela presença, viu, Eduardo? Não, eu que agradeço a oportunidade de vocês, né?
Me sinto honrado em ser o primeiro vereador a participar desse programa. E quero dizer que a nossa bandeira da transparência, que aquilo que eu prometi lá na campanha, vai continuar. Sempre vai estar presente no meu mandato. E eu acho que a transparência, ela causa muitas coisas boas. Por exemplo, questão de a gente fazer... Sou o único vereador que fez... É difícil de falar sou o único vereador, porque dá a conotação de que a gente está atacando os outros vereadores. De forma alguma. Cada um faz o seu trabalho. Cada um faz o seu trabalho. Eu gostaria que todos tivessem as mesmas atitudes, ou tivessem atitudes melhores, ideias maiores, sei lá. Né? E cada um fizesse o seu trabalho. Mas a verdade é a verdade. Eu fui o único vereador a fazer uma revista de prestação de contas do meu primeiro ano de mandato. Tá aqui. Tá aí com você, né? Até achei interessante você ter essa revista. Eu cheguei aqui, não foi eu que dei para você a revista, não, você já tinha essa revista. Então, quer dizer, é uma forma... E serão 4 revistas. Todos os anos eu vou fazer uma revistinha dessa. Mas não obstante, o que acontece? Na internet, porque isso aí custa dinheiro, é complicado. Claro. Mas na internet, de 6 em 6 meses, eu sempre fiz a minha prestação de contas dos projetos, dos gastos do gabinete. É uma coisa que a população não sabe, né? Eu vi que você pôs o teu imposto de renda aqui. Eu sou o único vereador que todo mês eu presto conta para a população através do meu site, quanto que o meu gabinete dá de gasto para a população. A pessoa vai lá, vai ter o salário do vereador, o salário dos assessores, da chefe de gabinete, cesta básica, tem tudo lá, tudo. Quanto que eu gastei de telefone fixo por mês, olha que loucura. Até isso eu faço questão. Eu analisei assim, eu falei assim, eu quero ser transparente. Então eu imaginei, o que gasta o meu gabinete? Tudo eu coloquei naquela planilha. A pessoa tem esse acesso, né? Coloquei aí, fui o único vereador também que divulgou o imposto de renda, né? Eu acho que isso seria importantíssimo todo político ter, né? É aquilo que eu falei, eu falo por mim, qual que era o objetivo de divulgar a declaração de imposto de renda? Eu quero que as pessoas acompanhem, cada ano, a evolução do meu patrimônio. Porque claro que o nosso patrimônio, todo mundo na sua vida quer evoluir seu patrimônio, mas o patrimônio tem que evoluir de acordo com o seu rendimento. Aí que está o X da questão, né? Então eu quero que as pessoas acompanhem e façam essa comparação, né? Falar, será que o que ele ganhou durante o ano deu para comprar o que ele quis comprar? E eu acho que isso vai ser sempre a minha bandeira. Eu acho que isso é fundamental, porque eu pensei assim, poxa vida, antes de eu ser político, antes de eu ser vereador, como que era o modelo de vereador que eu tinha, né? Eu sempre quis um político assim, então eu estou tendo essa oportunidade, eu vou ser assim. Embora esse tipo de atitude, as pessoas, outros políticos critiquem, fiquem com inveja, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Façam igual. Mas agora, olha, e o meu é tão... você citou exemplo, talvez... Exatamente, eu não estou perguntando para ninguém, o patrimônio é meu, eu quero divulgar, faço questão, divulgo até o da minha esposa. Aí na revista tem só um resumo, mas no site tem a declaração completa, são várias páginas, inclusive a declaração da minha esposa, para a pessoa não falar, ah não, mas ele coloca no nome da esposa e tal. Então, né? Então acho que 1000 tiragens eu vi aqui, 1000 tiragens da revista. Como que você distribui não isso aqui? chegou a ser distribuída assim pela cidade toda, tal. Aos poucos nós vamos aumentando, tal. Mas na internet tem a revista, no meu site tem a revista, né? As pessoas podem acessar e folhear a revista como se fosse física, né? E vamos ampliando esse trabalho. Eu acho que transparência é tudo e vai continuar. Eduardo, muito obrigado pela presença. Então, se você precisar, quando precisar, pode vir aqui, a gente participa, a gente faz alguma outra coisa. Não, tá? Eu que agradeço. Você pode contar com a gente. Agradeço aí. pela oportunidade. Veja bem, nós estamos passando por um momento que é a falta de água na nossa cidade. Nós acabamos de ter a manifestação na Câmara, né? E dentro dessa manifestação, em meio a toda essa manifestação, eu estou vindo aqui. Eu estou vindo dar uma entrevista, eu não sabia onde que era, quem que ia fazer a entrevista, como que ia ser. Então isso aí já vê que a gente está tranquilo com o nosso mandato, que a gente não tem nada a esconder. Tem gente na internet que posta, eu quero ver esses vereadores atravessarem a rua Floriano Peixoto. Eu atravesso todo dia a rua Floriano Peixoto, porque eu estou inserido na comunidade, eu vou na padaria todo dia, no açougue sempre, no supermercado, não tenho nada a esconder, né? Agora, claro, as pessoas elas fazem, e é normal isso, coletivizar, falar, os vereadores são assim, mas não, eu peço para a população,
acompanhe cada vereador, veja, compare e veja o trabalho. Hoje eu estou dando as ferramentas para a população, para elas acompanharem e tirarem todas as dúvidas. Aqueles que têm alguma dúvida sobre mim, mas Eduardo, você não falou sobre tal coisa nessa entrevista, sobre alguma outra coisa, venha conversar comigo. Eu estou aberto, compareço todos os dias à Câmara Municipal, não vou só de segunda-feira, né? Eu tenho o telefone 0800 lá, tem na revista, eu tenho todas as redes sociais, e-mail, site, tudo que vocês imaginarem para ter um canal de comunicação. A pessoa não precisa nem gastar com o telefone. Se não quiser no 0800, tem um chat ao vivo que ela fala com a minha assessoria e marca um dia para a gente conversar. Não tem problema nenhum. Então, eu acho que a política tem que ser enfrentada assim. Todos os problemas e todas as questões enfrentadas de frente, colocadas de frente, né? As claras. Mas agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem, recebemos então o vereador Eduardo Ortiz aqui da cidade de Itu. Muito obrigado, agradecendo a ele, a você também, amigo internauta. E em nome de Secom, nossa força é contar com você, trabalhador. E Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. Obrigado ao Luciano Ribeiro e também ao Claudinho do Alvorada. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo internauta. Fiquem com a nossa programação da TV Cidade Itu, a sua nova opção. Obrigada, tchau.